Olá, tudo bem? Mais uma aula sobre a queda do lado negro do Ashtanga Yoga. Bem-vindo! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais o tema do mestre e do professor, porque a transmissão no Ashtanga Yoga, a transmissão no Yoga é baseado no Parampara, a transmissão aluno-professor. O professor que transmite o ensinamento ao seu aluno e esse aluno respeita o professor, entende o professor e tem uma relação específica com esse professor, tem uma relação de proximidade, de entendimento, de cuidado, de carinho, uma relação próxima, uma relação que beira a amizade. E isso no caminho Jedi fica muito, muito claro, e a gente vai ver, e esse é o motivo também para a queda, né, para o lado negro do Ashtanga, o desenvolvimento do lado negro, né, no caminho do Jedi, transformando, né, um cavaleiro num Sith, num guerreiro, né, do egoísmo, do mal. Então a gente vai poder fazer essa comparação aqui, tá bom? Aqui então eu queria destacar no filme Guerra nas Estrelas essa imagem, né, no Star Wars, a proximidade, o cuidado que o professor tem para com o aluno no caminho do bem, no caminho da luz. Então você vê aqui, né, no treinamento do Luke, o mestre dele, o Yoda, cuidando dele, né? Existe uma proximidade, existe uma preocupação, existe um carinho, existe uma atenção, existe um entendimento das emoções, uma preocupação com as emoções do aluno, um cuidado, uma atenção, né? E uma orientação específica, direta, né? Personalizada, cuidadosa com o aluno, né? Isso a gente vai ver aqui também nos outros professores e mestres da tradição do lado da luz, né? Então aqui a gente tem o Ki com o Anakin, né? Desculpa, com o Obi-Wan, né? Então você tem essa relação professor-aluno de proximidade, né? De cuidado, né? Isso fica claro na primeira trilogia também, a preocupação que o professor tem para com o seu aluno, o Obi-Wan Kenobi, né, aqui na figura do Ewan McGregor, né? E esse mesmo cuidado surge também a partir na última trilogia, quando a gente vê o Luke, né, aqui ensinando através da meditação a Rey. Também ele vai buscar isso, né, no final do segundo filme da última trilogia. Uma proximidade com a aluna vai ajudá-la, né, nesse sentido e até orientá-la melhor a partir daí nos caminhos, né, da luz e para que ela se torne uma Skywalker, para que ela se torne uma discípula do lado da luz. Então existe essa preocupação, esse cuidado do professor para com o aluno, essa atenção direcionada. Isso é pessoal, e isso é muito importante para a transmissão da luz, porque ela vem através de carinho, ela vem através de amor, ela vem através de atenção, tá? Então isso é bastante importante. Já para o lado negro, ele tem aqui, eu achei essa ilustração interessante, ele vem, né, por exemplo, como mostrado na primeira trilogia, ela vem do medo, né, para a raiva, da raiva se transforma em ódio, do ódio aí vai um sofrimento avassalador a ser desenvolvido a partir do ódio. Então você está sendo sugado por emoções muito perturbadoras, você está deixando se direcionar por emoções egoístas, emoções ruins. Então quando isso acontece, o que nós vamos ter? Nós vamos ter do lado negro um processo a relação professor-aluno, ela é uma relação de submissão. Então aqui você tem o Anakin se sujeitando, se tornando Darth Vader, indo para o lado negro, ele acaba tendo uma relação cega de obediência, porque tomado pelas emoções, tomado pela própria ganância, porque uma das ganâncias que levava Anakin para
para esse lado era a ganância dele de buscar uma fórmula de imortalidade para a esposa dele, para Padme. Então existe uma ganância, e aí essa ganância faz com que ele se torne submisso a um determinado senhor, mas eu queria mostrar a distância, porque na relação das trevas, essa hierarquia, essa submissão, esse ajoelhar é muito presente, né? Então nós temos aqui a outra imagem, ele já Darth Vader também da mesma forma, se colocando de joelhos à frente do seu mestre, né? Então nessa condição nós vamos aqui eu vou explicar agora na próxima aula de maneira bem clara outros detalhes da história do Ashtanga e mostrar por onde anda a luz, por onde anda as trevas em relacionado à história do Ashtanga e à prática. Então eu vou ser mais específico, né? Contando detalhes, isso na nossa próxima aula. Mas aqui esses conceitos que eu estou trabalhando, né, trazendo do filme e trabalhando, eu quero explorar com vocês esses conceitos para quando eu falar da história real, vocês terem essa maior clareza de como as coisas acontecem, né? Então, a importância do cuidado, da proximidade do aluno com o professor, a atenção direcionada do professor, fica muito claro nessas imagens, né, e da forma como a história é contada, né, e a submissão do aluno quando tomado pelas emoções perturbadoras ao lado das trevas, como muda essa relação. E essa relação ela perde um pouco a própria razão, ou a pessoa perde um pouco a própria percepção da individualidade e de ser cuidado para se tornar submisso e de obediência cega, né? E a gente então vai poder averiguar isso na história do Ashtanga, aonde que tem, né, esse cuidado, essa transmissão cuidadosa, até que momento isso tem, em que momento que isso se rompe, em que momento começa a acontecer mais casos da submissão cega, né, das alterações sem explicação, sem justificativa para um determinado rumo, né, para um determinado controle e domínio. Então tudo isso vai ficando muito claro conforme você se familiariza com a história de Guerra nas Estrelas, você vê os símbolos, né, que estão ali e você começa a entender como é que esses símbolos podem nos orientar para entender o que acontece na vida real. Você pode afirmar também de que, peraí, tá se criando uma relação entre uma ficção, uma história e um mundo real, ou o que está acontecendo, e pode ser que essa relação, essa simbologia não seja verdadeira, é só um filme, o que tem a ver com a realidade, o que tem a ver com... Então, na próxima aula isso vai ficar mais claro, porque a gente vai ver que isso acontece na realidade, mas por que isso é palpável? Porque os símbolos do filme Star Wars são verificáveis, são passíveis dessa atenção, dessa correlação. É porque o George Lucas, ao desenhar os símbolos, ao fazer o desenho das estruturas da história, dos personagens, ele foi buscar na simbologia mítica. E quando ele vai buscar os aspectos do Jedi, quando ele vai buscar o código do Jedi, a forma como os Jedi se organizam, ele vai buscar isso no estudo das tradições espirituais, das tradições religiosas. Então, a ideia da força, como a força se manifesta, eu vou poder explicar isso mais à frente, né, no nosso curso. Mas ele vai buscar isso nas tradições espirituais. E da onde que ele tirou isso? Ele tirou dos estudos dele com Joseph Campbell. E o Campbell era o grande estudioso, né, das tradições espirituais. O Campbell foi um dos principais alunos, e na verdade foi o principal tradutor
porque ele que acabou apresentando boa parte dos trabalhos do Heinrich Zimmer, que era um alemão que estudava a leitura simbólica da cultura da Índia. Então, você tem livros do Zimmer explicando o significado dos símbolos da cultura indiana, a explicação do sentido psíquico, do sentido arquetípico daqueles símbolos, mostrando que tudo aquilo tem um sentido para o desenvolvimento e a superação e elevação do ser, que também acontece em paralelo com outras tradições, utilizando outras estruturas arquetípicas. Mas neste caso, o Zimmer era muito próximo a Jung, era colega de Jung, então eles tinham essa afinidade no entendimento dessa questão dos arquétipos e do desenvolvimento da psique. Então Zimmer teve em Campbell um aluno especial, porque depois que Zimmer morreu, quem organizou os textos do Zimmer, depois que o Zimmer morreu, né, quem organizou seus textos e publicou seus textos foi o Campbell. E o Campbell usou muito do que ele aprendeu com o Zimmer, mais o que ele foi estudar em outras tradições, para desenvolver a ideia do mito do herói, do desenvolvimento do estudo das mitologias das diferentes tradições. Então, George Lucas, ao montar Star Wars, ele vai buscar, ao estruturar a religião Jedi, a cultura Jedi, ele vai buscar esse conhecimento nesses estudos de religiões comparadas. Por isso que tem muito de yoga ali. Por isso que dá para fazer esse paralelo com o Ashtanga Yoga, né? A gente vai ver claramente que o caminho de treinamento de um Jedi está muito relacionado com o caminho do treinamento do Yogi, né? Isso vai ficar mais para frente, vai ficar mais claro na próxima aula, tá bom? Então espero, né, ter clareado isso, né, sobre isso, e aí ter trazido, né, além de deixar claro esse ponto, clarear mais um ponto agora, que é a questão do papel de mestre. A relação mestre-aluno é muito importante, né, como a gente viu até agora. E o que tem acontecido com muita frequência é o professor se auto-intitular mestre. Ou o aluno, né, por causa de interesses comerciais, interesses de venda, ele se auto-intitula mestre. Ele era aluno, ele se intitula mestre para abrir um negócio, ou para vender, o seu curso, ou para conseguir alunos para sua escola. Essa auto-intitulação de mestres, né? E o que eu vejo muito é assim, que certos professores se auto-intitularam mestres e aí eles divulgam isso como dessa forma e aí por força de marketing, força de repetição, os alunos começam a colocar como mestre, até por uma questão de estima, né? Eu estou estudando com o mestre, Então, o aluno se intitula, começa a repetir isso para até valorizar a sua escolha, valorizar a sua estima pessoal, e se replica de uma maneira, dependendo do quanto que é o marketing disso, de uma maneira muito grande, algumas pessoas que não têm nada de mestre, não passaram por nenhum processo de aprendizado, de acompanhamento de um professor, né? Então são vários casos. No mundo do Ashtanga tem casos complicadíssimos assim, né, de professores que orientaram escolas a serem desrespeitadas, botando alunos para desrespeitar as regras do Ashtanga, furando regras básicas do Ashtanga, né, para se manter numa posição de visibilidade. Então, assim, há professores que são considerados mestres pela mídia, que estão aí se colocando como mestres, que não sabem seguir regras. Então eu não sei como eles podem ser mestres do quê? Já que eles estão alterando as regras daquilo que eles estão ensinando. Eles estão alterando os procedimentos daquilo que eles estão ensinando. Eu já vi algumas discussões muito curiosas dizendo, não, meu professor é ser humano e tem muitos erros. Então ele é meu guru,
mas eu sigo o que eu acho que me faz bem. Isso não é relação mestre e discípulo, essa relação não está clara, essa pessoa não tem um diálogo com o professor dela, não tem o cuidado do professor dela para com ela, é uma coisa muito confusa. Aí as pessoas dizem, não, a relação guru-aluno é perigosa. Eu já ouvi isso, é perigosa, é uma relação cega e ela então não deve existir, isso não deve acontecer, seja você. Use seu senso crítico, não coloque ninguém numa posição de professor, de guru, de mestre, né? E aí vai de encontro a um fundamento essencial, que é como é que a transmissão vai acontecer se não tivesse cuidado do professor para o aluno. Então, aí você pode questionar, essa é uma das primeiras questões que surgem, que é a questão da fé cega. E não, você pode questionar seu professor, mas você questiona seu professor para o seu professor. E você avalia com ele o que você está questionando. Você avalia com ele as suas dúvidas, e o seu professor vai te responder, e você vai perguntar de novo se você não souber, e você vai clarear através do diálogo, através da relação, através da conversa, coisa que hoje em dia parece que as pessoas esqueceram como fazer isso, esqueceram como chegar num acordo. Então, assim, eu com o meu professor, assim, no início eu fui conhecido pelo meu professor começou a me conhecer pela quantidade de perguntas que eu fazia, pela quantidade de questionamentos que eu trazia a ele. Toda palestra, toda aula dele, mesmo assim, retiros de 30 dias, todo dia eu tinha questão. Todo dia eu tinha pergunta, todo dia eu tinha algo para trazer para ele, e ele vinha respondendo, não é isso, você não está entendendo, não é desse jeito, a história não é essa, você tem que saber a história. E ele me respondendo, às vezes, a mesma pergunta várias e várias vezes. E eu encontrava ele fora da sala de aula, eu estou com uma dúvida aqui, e trazia outras coisas que eu não perguntava em público, né? Então, essa relação as pessoas esqueceram como estabelecer. E aí elas criticam, não pode haver, porque senão vai ser obediência cega. Não, quando você tem uma relação próxima, você compreende a pessoa, você não pensa exatamente igual. Eu tenho uma ótima relação com o meu professor, respeito os ensinamentos da forma como ele me passa, obedeço as diretrizes como ele obedece as diretrizes que ele recebeu, mas não quer dizer que eu concordo tudo com ele, mas assim, o que eu não concordo, a gente conversa, a gente estabelece como se comportar a partir dos pontos de discordância. Então, assim, eu não desminto o meu professor, eu não desfaço do meu professor, eu não ajo diferente do meu professor, né? Mas as pessoas não sabem como construir uma relação mestre e aluno. Então, esse cuidado tem se perdido, e aí o yoga se perde. E aí eu vejo, nossa, gente, que confusão que certos professores aí estão fazendo por causa do processo de industrialização da formação, que são assim, professores que não têm relação nenhuma com a transmissão da tradição, e a coisa se perde. E no Ashtanga isso é muito claro. É muito claro. Esse é um espalhar, é um buraco negro, porque as pessoas estão ensinando e aí sem ter aprendido da forma correta. Então, assim, as pessoas começam a inventar ensinamento. Então, inventam um método de respiração, mas a Ashtanga tem seu método correto de respirar, tem a hora certa da respiração. Não, estão falando em respiração livre, né? Aí as pessoas estão falando em não, mas o meu professor fala, mas eu faço diferente porque eu me sinto bem assim. Mas quem que se sente? Não pode ser seu ego. Você conversou com o seu professor, né? E por aí vai, né? A maioria nem. Eu já vi aluno que chama o professor de guru e estava fazendo abaixo-assinado contra o professor que chama de guru. Né? Não, eu vou fazer vamos conduzir um abaixo-assinado contra o meu professor, a pessoa contra o professor dela, né, na verdade. Ela fazendo um abaixo-assinado contra o próprio professor, para que o professor deveria se manifestar em relação a uma discussão pública. Então, assim, são coisas que estão completamente distantes do que deveria ser. E quem perde? O ensinamento do yoga, a transmissão do yoga. Isso que se perde, né?
Então aqui eu espero ter podido abordar também, né, essa questão do papel do mestre, a importância do mestre, a importância de saber estabelecer uma relação com o mestre para a condução do yoga. Tá bom? Fica atento, essa é a terceira aula, tem mais duas, você vai ver que a coisa vai ficando melhor conforme vai seguindo, tá? Um abraço, até mais.